eu cocriei essa câmera que eu tava sonhando em adquirir pra conseguir melhorar aqui a qualidade dos meus vídeos, dos meus conteúdos. Só que eu consegui cocriar a câmera antes de cocriar o dinheiro que compraria essa câmera. Vem comigo nesse vídeo que eu te explico como que eu fiz isso. Lindeusas, bem-vindas a mais um episódio do podcast CEO Intuitiva. Se você já era inscrita aqui no canal, bem-vinda de volta. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, é a primeira vez que você tem contato com a CEO Intuitiva. Aqui é um canal onde eu falo de empreendedorismo, porque eu comecei a empreender lá em 2019 com a minha marca de joias, onde eu desenho peças personalizadas com significado, trabalho com ouro, com prata, ela se chama Memorar Joias. Eu comecei a empreender, não sabia nada sobre o universo de empreendedorismo, comecei a estudar muito a questão de mentalidade, de hábitos saudáveis, como co-criar a realidade que eu queria, como sair de hábitos de escassez e começar a vibrar na energia da abundância. Então eu comecei a cair nesse universo da jornada interior e senti a necessidade de compartilhar isso a partir desse olhar da energia feminina presente no empreendedorismo. Então, o contato com a nossa intuição, o contato com os nossos medos, com os bloqueios, o tanto de coisa que a gente se depara para realmente conseguir chegar na abundância e no sucesso que a gente gostaria. Então, se esse tipo de assunto te interessa, já te convido a se inscrever. Esse podcast está disponível tanto no Spotify quanto no YouTube. E se você é a pessoa que, assim como eu, usa as duas plataformas, você está dirigindo, você usa o Spotify, está em casa lavando uma louça, fazendo uma faxina, você escuta o YouTube, já se inscreve nas duas para ficar aqui pertinho. Eu tenho tanto vídeos de entrevistas, entrevistando outras empreendedoras, quanto vídeos como esse, que é o nosso episódio solo, só eu e você tomando aqui uns chazinhos juntas, que é o quadro Chá Comigo. E já entrando no assunto de chá, eu sempre tô tomando um chazinho aqui, eu gosto de apresentar pra vocês o chá, eu gosto de dar a dica dos chás que eu gosto. E, como sempre, vocês que já estavam aqui vendo outros episódios, eu tô sempre tomando chá verde, porque eu costumo gravar esses episódios depois do almoço, e chá verde é o que eu gosto de tomar depois do almoço. Então, de novo, eu estou tomando chá verde, mas dessa vez um chá verde com saborzinho delicioso, que é esse aqui. Ele é um chá verde com gengibre, abacaxi e hortelã. Como sempre, se eu encontrar o link dele, eu já deixo aqui na descrição pra vocês. Eu estava com saudade de um chá verde que tivesse um saborzinho gostoso, sabe? Porque eu amo chá verde, eu tomo chá verde puro, mas quando tem um chá verde com algum sabor, eu amo mais. E o que eu costumava comprar, que era chá verde com limão, chá verde com laranja, sumiu do mercado onde eu vou. Faz muito tempo, tipo, meses que eu não encontro. E aí eu estava o quê? Já em abstinência, até que eu encontrei esse sabor. Falei, gente, não lembrava. Eu já tinha tomado no passado, obviamente. Mas eu não lembrava dele. Falei, nossa, foi uma grata surpresa reencontrá-lo. Então, chá verde com gengibre, abacaxi e hortelã. E ele predomina o gostinho do abacaxi, que é uma das minhas frutas preferidas. Então, assim, sensacional. Muito gostoso. Se eu encontrar o link aqui, então, eu já deixo na descrição pra vocês. E eu tô muito animada pra entrar no tema de hoje, porque foi uma coisa que eu fiquei muito surpresa, como que eu co-criei tão rápido a câmera que eu queria, que eu tava sonhando ganhar, né, adquirir pra esse podcast, pra conseguir melhorar a qualidade dos meus vídeos, a qualidade dos meus conteúdos. Mas antes, eu só tenho que fazer um adendo que este vídeo, nesse exato momento, está sendo gravado pela minha câmera antiga, que é o quê? O meu bom e velho celular. Eu gravo com um Samsung S22, até então, né, gravava. E, no momento, eu ainda tô gravando com ele, não estou gravando ainda com a câmera nova. Por quê? Hoje, programei toda a minha agenda e tudo mais, hoje é o dia que eu ia gravar, né, terça-feira, ok. E aí, fui animada, com sede ao pote, só que só tem um detalhe, né? Eu não tinha feito toda a preparação de fazer todo um primeiro teste de gravar com a câmera. Porque eu tirei ela da caixinha e falei assim, nossa, eu não sei nem como que eu carrego a câmera, eu não sei nem qual que é o botão de ligar dessa câmera, eu não sei nada, né? E eu percebi que eu ia ter que ter toda uma curva de aprendizado, eu até comecei a pesquisar uns vídeos hoje de manhã, mas eu ia ter que ter toda uma curva de aprendizado antes de conseguir gravar o primeiro conteúdo. E aí eu tinha duas escolhas. Ou eu podia passar o dia todo hoje pesquisando, um monte de coisa e tudo mais. Só que daí não ia dar tempo de gravar esse episódio. Ou eu gravava o episódio com a câmera antiga e, enfim, nos próximos conteúdos eu uso a câmera nova. Então, nesse exato momento que eu estou gravando, ela tá até ali no cantinho, sendo carregada, porque nem carregar eu sabia, tive que ver um vídeo no YouTube como que carrega. Porque, gente, um monte de câmera, você tira a bateria assim, ó, coloca num carregador e ele vai na tomada, certo? Essa não veio com o carregador. Aí eu falei, ué, então não dá pra carregar? Aí eu descobri que essa é diferente, você coloca a bateria na câmera e carrega a câmera na tomada, entendeu? Então, assim, até esse nível de conteúdo inicial eu tive que assistir
Porque eu não tinha nenhum conhecimento, gente. Nunca tinha tido câmera pra gravar, assim, minhas coisas. Então, falei, isso não vai me impedir de gravar o conteúdo. Eu tô na vibe de gravar hoje, já tava arrumada, já fiz o meu delineador verde, não vou deixar isso pra depois, entendeu? Então, os próximos conteúdos aí, vocês vão ver a câmera nova. Hoje, estamos ainda com o bom e velho celular. E é um jeito também da gente se despedir dele. Não que eu vou deixar de usar ele, porque ele ainda vai continuar sendo usado como uma segunda câmera aqui, principalmente quando tiver entrevista e tal. Mas ele vai deixar de ser a principal, né? Então, já fica um vídeo de agradecimento e despedida a essa fonte que permitiu a gente gravar toda a primeira temporada. Agora já gravamos um monte também de conteúdo da segunda temporada. E agora que a gente conseguiu realizar esse sonho de ter a câmera nova. Isso, por si só, já vale a pena falar, né? Eu sou muito fã dessa ideia de, cara, eu tenho um projeto, tenho uma ideia, não sei o quê. Cara, começa com o que você tem. E pra mim, é difícil falar isso. Então eu tenho propriedade pra falar porque eu tenho um pezinho no perfeccionismo. Eu tenho um negócio assim de eu perco motivação se o negócio não tá bonito como eu queria, ou não tá legal como eu queria. Então, pra mim, não é automático esse desapego, sabe? Tipo, ai, grava com o que você tem. É um esforço consciente, tipo, cara, eu tenho que começar e depois as coisas vão melhorando, sabe? Então, nem era sobre isso que eu ia falar nesse vídeo, mas já fica a dica aí. Se você tava querendo começar um projeto, o negócio tá meio, ai, mas eu ainda não tenho tal equipamento. Cara, começa com o que você tem. Até porque as pessoas que precisam ouvir o que você tem a dizer, elas querem ouvir o que você tem a dizer. E não ficar sabendo qual equipamento você usa. Então, você já consegue impactar várias pessoas e com o tempo, nessa jornada, você vai melhorando, não é mesmo? Então, quais lições eu consegui tirar dessa história de ter conseguido co-criar a minha câmera? Como sempre, gente, tudo começa, e eu já falei isso em outros conteúdos, mas eu gosto de reforçar, não só pra vocês, mas pra mim mesma, que tudo começa com uma decisão. Quando você realmente, no fundo do seu coração, você toma uma decisão com todas as células do seu corpo, não só com a sua cabeça. Você toma a decisão, é isso que eu quero pra minha vida? É muito rápido para as coisas acontecerem. É muito rápido pro resultado vir. Então, se tem uma coisa que você tá querendo cocriar há muito tempo e você ainda não conseguiu cocriar, e aqui eu tô falando comigo mesma também, é porque você não tomou a decisão interna. Já vamos falar mais sobre isso, mas vamos contar na ordem do storytelling aqui, de como que a câmera aconteceu. Teve esse momento na minha vida de tomada de decisão. Teve esse momento que eu falei assim, cara, eu sei o valor do conteúdo que eu entrego, eu quero melhorar, eu quero que ele fique mais esteticamente bonito e coerente, com qualidade, acompanhando a qualidade do que eu trago aqui para as pessoas. Ao mesmo tempo, eu sinto que quanto mais qualidade tem, isso também ajuda a chegar em mais pessoas, porque às vezes, né, se a pessoa vir uma qualidade não muito legal, pode ser que ela não começasse a seguir, ou enfim, né, tem um pouco essa coisa sutil da qualidade de som, de imagem e tal. Falei, então eu acho que isso vai me ajudar a chegar em mais pessoas, né, se é quem já estava acompanhando aqui vai ter uma qualidade melhor, e se alguém que nunca tinha chegado no conteúdo, talvez ajude a chegar em mais pessoas. Então, eu quero isso. E o podcast, todo esse projeto, que ele é muito maior que eu, pra mim não é só sobre mim, sabe? É um negócio... Sempre que eu imagino o podcast, é como se eu andasse junto comigo, junto com uma galera, e é sobre todo mundo que assiste o podcast junto comigo. É como se fosse um grupo, um coletivo na minha cabeça, sabe? Então eu falei, cara, eu e todo mundo que tá ouvindo, precisa ouvir as mensagens, as coisas que eu trago aqui, que quer compartilhar essa egrégora comigo, todos nós merecemos uma qualidade melhor, sabe? Tipo, eu quero sentir evolução em relação a isso. Tá na hora do podcast ter a qualidade de imagem que ele merece. Porque a qualidade de som foi a primeira que eu me dediquei, né? E foi a mesma coisa. Lá atrás eu não tinha microfone e decidi, falei assim, se agora vai deixar de ser um canal de YouTube e vai passar a ser um podcast, eu quero um microfone bom. Porque pelo menos não consegui investir em câmera ainda, mas o som, se a pessoa só estiver ouvindo aqui, ó, no fone, pá, dirigindo, fazendo a faxina dela, cozinhando, ela já consegue ouvir com qualidade muito bom. E era uma coisa assim, eu bato o pé e eu não aceito menos que isso. Então, lá atrás, foi dessa forma que eu criei o microfone também. Quando chegou agora, eu falei, agora tá na hora de ter esse level up em relação à câmera. Então, foi uma decisão... Eu lembro onde eu tava, e isso é uma coisa pra você perceber se você tomou a decisão ou não. Geralmente, se você tomou a decisão, você lembra onde você tava no momento de decisão. Porque ela é tão forte, ela é um momento tão significativo na sua vida, porque você realmente não tá decidindo só com a cabeça. Realmente, alguma ficha que clicou muito dentro de você, que falou assim, é isso.
Não aceito menos que isso. E depois disso o negócio vem. E o mais interessante é que na minha cabeça eu tomei essa decisão e falei, tá, então eu vou começar a me organizar para financeiramente conseguir criar essa câmera, certo? E aí, de novo, também já falei isso outras vezes, eu sempre vou reforçar para vocês. A cocriação, ela tem ela é criar com alguém, certo? Cocriação. Então você tem que fazer a sua parte e a vida, o universo, o divino, a sua eu superior, o que você quiser chamar, que é o outro lado, é o lado invisível, ele está cocriando com você. Então tem uma parte que é sua, tem uma parte que é do universo, vamos dizer assim, certo? Só que a sua parte você tem que fazer. E como que a gente faz a nossa parte? Com ações alinhadas. Então, ela começa num lugar que é muito interna, no mundo interno aqui de eu mentalizei, eu fiz uma meditação, eu me coloquei num estado de conexão, eu meditei sobre isso, eu entendi o que eu queria. Então ela começa assim desse lugar bem interno, bem energia feminina, e ela precisa do equilíbrio com a energia masculina, que é o quê? O que eu chamo de ação alinhada. Porque não é qualquer ação, não é sair fazendo qualquer coisa, porque aí você tá muito na energia masculina, mas desalinhado da sua essência, do seu coração, do seu lugar de conexão. Então, é o conjunto, é a mão dada entre energia feminina e energia masculina. Primeiro a feminina conectou, ouviu o coração, ouviu sua intuição, ouviu o que você precisa naquele momento. Em seguida, qual ação, então, eu preciso fazer pra isso? E aí me veio a clareza. Uma coisa que eu preciso fazer pra isso é organizar minhas finanças. Porque isso é uma das coisas que eu quero conquistar financeiramente, só que tem várias outras que eu quero conquistar e eu sinto que é muito fácil quando a gente quer conquistar um lugar financeiramente, só que a gente ainda não tá vivendo ele, a gente não gosta muito de olhar pro financeiro. Porque a gente fala assim, pô, parece que toda hora que eu olho pros meus números, eu lembro que eu não tô na meta que eu gostaria. Então você cria quase uma aversão a olhar pro financeiro, sabe? Ah, eu vou olhar pra isso quando eu ver a entrada de dinheiro. Só que é o contrário, né, meus amores? Por quê? O que a gente foca expande. Então é quando você decide encarar, enfrentar, fazer um plano ali, Cara, quando eu tiver esse dinheiro, o que eu vou fazer primeiro? O que eu vou fazer com isso? Você já tá na energia de... Finge que eu recebi esse dinheiro agora. Como que eu organizo essas finanças? Quais são as minhas metas, né? Tem um monte de coisa aqui. Qual que eu vou fazer? Em qual ordem? Então você começa a entrar numa energia muito gostosa, que é uma brincadeira. Se eu já tivesse com o dinheiro agora, o que eu faria com ele? E aí você encara esse dinheiro, né? Você olha pra ele, você tem a coragem de olhar pra ele. E eu senti que essa era a minha primeira ação. Eu tinha que olhar pra isso e eu tinha que me organizar. Então, o assunto passava pela câmera, mas na verdade ele era muito maior do que a câmera em si, né? E eu comecei a listar um monte de coisa que eu queria na minha vida, que eu quero na minha vida. Coisa que eu quero comprar, coisa que é pra minha casa, coisa que eu quero, que é mais no sentido de investimento, que eu quero juntar dinheiro. Tinha tanto coisas que eram um pouco mais baratas, então eu conseguiria comprar com mais facilidade, coisas que eram mais caras e eu teria que juntar dinheiro um pouco mais de tempo pra conquistar. Então eu fui primeiro, peguei um Excel, assim, onde eu faço já meu financeiro, já tem uma estrutura ali que eu uso. Eu comecei a escrever um monte de coisa, eu quero isso, 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 isso. Aí eu olhei pra aquele monte de coisa e falei assim, tá, se o dinheiro começasse a entrar agora, em qual ordem eu iria adquirir cada uma dessas coisas? E eu criei uma ordem. Primeiro eu quero fazer isso, primeiro eu quero comprar isso aqui é segundo plano, né? Então eu criei todo um planejamento e no meio dele tava a minha câmera, certo? Falei, bom, então, o que tava na minha cabeça? Quando eu chegar nesse lugar financeiramente, eu vou conseguir comprar minha câmera e eu vou ter realizado o que eu quero conquistar. E aí, gente, que entra a magia de cocriar. Porque lembra que o cocriar é criar com alguém? Essa parte sua, você fez, certo? É você conectar com a intuição, entender quais são seus próximos passos e estar efetivamente fazendo essas ações alinhadas no seu dia a dia. Às vezes você não sabe muito bem como que a ação vai levar ao que você quer, mas você tá conectada, sentiu ali que a intuição falou, agora você faz isso, você faz. Vai confiando, vai confiando. Porque enquanto isso, é uma cocriação. Então, a vida... O universo está criando também a parte dele que você não consegue ver. E qual que é a graça de cocriar? Esse ser com que você está cocriando, chamado universo, vida, fonte, ela é muito poderosa. Então, o legal de cocriar com ela é que o resultado, ele muito provavelmente, 100% das vezes, muito provavelmente sempre, ele vai ser melhor do que você esperava. Porque a nossa mente tem limitação. O universo não tem nenhuma limitação. Então, a gente faz a nossa parte dentro do que a nossa mente consciente consegue entender que é possível. Só que o universo olha pra gente e fala assim, ai, que fofa!
Mal ela sabe que eu consigo fazer muito melhor que isso. Deixa ela fazendo a parte dela, então ela gerou a movimentação, agora eu entro. E agora eu entro pra arrasar. Porque eu entro pra melhorar as expectativas do que ela imaginava, né? E por isso que a gente fala que também com criação não tem tempo, gente. Porque pra energia, tempo é uma construção nossa, né? Não existe isso. A gente tem várias linhas do tempo ao mesmo tempo acontecendo com todas as possibilidades. Então tem uma linha do tempo que amanhã eu consegui minha câmera. E tem uma linha do tempo que daqui 3 anos eu consegui minha câmera. Então, dependendo da frequência que a gente se coloca, a gente salta pra essas linhas do tempo e você acessa a realidade que você quer. Por isso que não tem tempo, né? Então, por isso que o trabalho é muito mais interno do que externo. Só que o que acabou acontecendo, que me surpreendeu positivamente, é que eu acabei co-criando a câmera antes de co-criar o dinheiro pra conseguir ela. Isso só mostra pra mim o quão forte tava a minha decisão. Porque o que aconteceu? Uma pessoa muito próxima a mim acabou, de última hora, decidindo ir pra Nova York a trabalho. E essa pessoa perguntou, você vai querer alguma coisa de lá? E aí eu fiquei pensando, né? Falei, nossa, realmente, né? Tem um monte de coisa que às vezes ao longo do dia a dia a gente pensa, nossa, eu queria isso, né? Putz, mas só vende lá fora. Eu, por exemplo, que sou super Swift, eu queria muito aquele livro, sabe? Da Taylor Swift que ela lançou do The Eras Tour. E eu sempre fico pensando, cara, o dia que eu conhecer alguém que tá nos Estados Unidos, eu quero pedir pra comprar esse livro pra mim. Então, é comum, assim, às vezes ao longo do dia, ao longo da vida, das semanas, vir coisas assim, né? Tipo, nossa, se algum dia eu fizer uma viagem pra lá, ou conhecer alguém que vai fazer uma viagem pra lá, eu peço isso. Então, quando essa pessoa me perguntou o que você quer de lá, eu comecei a pensar, falei, nossa, realmente já tem algumas coisas que eu tinha pensado que lá fora pode ser mais barato. O que era? Aí me obrigou a fazer o exercício de parar pra pensar nisso. Tanto que, by the way, descobri que o livro da Taylor tem aqui no Brasil. Inclusive, tava saindo, tipo assim, praticamente o mesmo preço. Então eu falei, olha só, um negócio que eu tava com a limitação, achando que eu ia precisar de alguém nos Estados Unidos pra eu comprar, descobri que tem na Amazon do Brasil. Então, no futuro também. Tô criando esse livro também, gente. Muito em breve vou adquiri-lo. Ou vou ganhar, não sei o que vai acontecer, mas eu vou ter esse negócio. Mas, anyway, numa dessas, eu pensei bastante em coisas que eu queria. Tinha um boné também tem uma marca específica de uma influenciadora que eu gosto, que só vende lá fora. Aí, na hora que eu realmente tive a oportunidade de alguém que tava lá fora, eu falei, cara, comecei a fazer uns cálculos, falei, cara, não compensa esse boné. Então tinha um monte de coisa que eu até desisti de comprar. Foi muito interessante o jeito que tudo aconteceu. Mas uma coisa veio na minha cabeça, eu falei assim, isso eu gostaria e compensa comprar lá fora. A minha câmera. Porque eu comecei a fazer os cálculos, até então, eu nem sabia exatamente qual câmera eu ia querer. Eu tinha uma noção, assim, mas eu falei, cara, eu pesquiso melhor quando eu tiver o dinheiro, eu sei o mínimo que eu vou precisar juntar pra conseguir comprar a câmera, então, quando eu estiver mais perto eu vejo. Só que toda essa movimentação acabou me fazendo focar mais nisso, porque lembra que a gente foca, expande. E aí eu comecei a pesquisar de verdade, cara, se eu for comprar a câmera agora, se eu for aproveitar essa oportunidade agora, que essa pessoa tá nos Estados Unidos, qual câmera eu compraria? E aí eu mergulhei e comecei a pesquisar muito, assim, tipo, qual câmera, qual lente, e gente, eu sou totalmente noob nessa parte tecnológica, como vocês podem perceber pelo que eu falei no começo do vídeo, que eu não sabia nem como carregava a câmera. Ai, meu Deus. Eu sou muito leiga em relação a isso. Gente, meu forte é a comunicação. É depois que já botou o play na câmera. O antes de botar o play, que é configurar tudo, não é o meu ponto forte. Então eu tive que fazer muita pesquisa. Eu fui atrás de podcast, vi um monte de vídeo, falei com o Danny, que sempre me salva em relação a isso, que foi ele, inclusive, que me prestou uma mentoria pra me ajudar a criar a estrutura mínima aqui pra eu gravar o podcast, enfim, falei com ele, até que eu entendi a câmera que eu ia precisar, que ia valer a pena pra mim investir nesse início, né, que era um custo-benefício bom também pra esse início, porque óbvio que câmera, meus amores, não tem limite do quanto, se você tiver dinheiro infinito, você consegue gastar um rim numa câmera, entendeu? Só que quando você tá começando, você tem que estudar o custo-benefício, né? Então, eu estudei e defini a câmera que eu queria. E aí, entendendo o valor dessa câmera em real, eu consegui ver se compensava comprar nos Estados Unidos. Então, eu comecei a pesquisar também lá fora quanto tava. E, cara, tava uma bela diferença de, tipo, uns R$1.500 comprando lá fora. Tipo, é significativo. Pelo menos pra mim, R$1.500 não é nada, entendeu? Eu falei assim, cara, essa oportunidade tá valendo a pena. E aí eu comecei a animar. Só que ao mesmo tempo eu comecei a animar, só que lembra, eu ainda não tinha o dinheiro. E as coisas acontecem de um jeito tão mágico, gente, quando tá tudo alinhado e quando você tomou essa decisão interna, que no fim, essa pessoa virou pra mim e falou assim, olha, eu consigo, se você quiser comprar pra você, e depois você vai me pagando parcelado essa câmera. Você não precisa ter o dinheiro agora, tipo, no Pix pra me passar, tá ligado?
Aí eu falei, sério? A pessoa falou, sério. E aí, demorou um pouco. Eu senti que eu até, por um tempo, eu me auto-sabotei. Tipo assim, nossa, como assim? Parece que eu ia merecer ter essa câmera quando eu tivesse conseguido construir esse dinheiro, sabe? E aí, a vida me surpreendeu tão positivamente que eu falei assim, nossa, pera, será que eu mereço essa câmera agora antes de eu ter juntado dinheiro, né? Tipo, juro que eu buguei, gente. É muito interessante, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado com a energia, porque às vezes a gente não tá preparado pra receber as abundâncias da vida. Por isso que tem todo um trabalho interno antes de você simplesmente cocriar grandes quantidades financeiras. Porque se você não tem o container pra segurar, pra sustentar esse nível de energia financeira, você deixa a oportunidade passar, ou você perde esse dinheiro de alguma forma, ou você fale, ou você gasta tudo, ou aparece um monte de coisa inesperada na vida pra você gastar esse dinheiro porque você não consegue sustentar essa energia ainda. Então, é muito interessante. E eu consegui perceber que era isso que estava acontecendo, sabe? Tipo, cara, você colocou uma energia muito forte nisso, o negócio veio, não se auto-sabote agora. Sustenta essa energia. Se chegou até você porque você merece. Senão, essa oportunidade nem teria acontecido. De novo, essa pessoa ir pra lá foi aleatória. Até para a pessoa foi do nada. Porque era um negócio a trabalho que não tava programado. Foi meio tipo... Cara, acho que dentro de 3 semanas, foi tipo menos de um mês, a pessoa tinha decidido ir, comprado passagem, foi e ficou só uma semana e já ia voltar. Foi um negócio muito flash, assim, sabe? E aí eu falei, cara, então... Eu nem teria cocriado isso se eu não merecesse. Então, pera. Você vai aproveitar sim essa oportunidade. Depois você vai pagando ali essa pessoa. Aproveita essa oportunidade. E aí, foi assim a história de eu ter cocriado essa câmera. E uma coisa que eu acho até interessante eu continuar a história, porque isso é uma coisa que eu acho que ninguém fala também. Continuou um momentinho de autossabotagem pra mim. Mesmo pós eu ter recebido essa câmera. Eu olhava lá na minha mão, quando a pessoa me deu. E, gente, é uma sensação... Eu não conseguia acreditar, porque foi tudo tão rápido. Foi tudo tão inesperado, rápido, que eu olhava pra câmera, assim, quando a pessoa me entregou o pacote, eu ficava assim... Gente, isso é minha câmera. Tipo, parecia que eu não conseguia assimilar que aquilo que eu tinha sonhado tava na minha mão. Eu não sei nem descrever muito bem. Parece que tava desassociado, assim, sabe? De tão rápido que tudo aconteceu. E, gente, essa câmera ficou aqui no meu estúdio umas 2 semanas sem eu encostar nela, sem eu abrir. Tipo assim, a primeira vez que ele me deu, eu abri a embalagem, vi que a câmera tava tudo certo e tal, fechei. Mas desde que ela tinha entrado aqui na minha casa, ela ficou umas 2 semanas sem eu nem encostar nessa câmera. E, sim, tem um motivo racional pelo qual isso aconteceu. Eu estava ocupada, estava fazendo outras coisas, eu senti também uma intuição que eu precisava focar em algumas coisas da marca de joias, então eu tava, por umas semanas, não gravando conteúdo aqui, porque eu tava gravando conteúdo pra memorar, enfim. Então, teve motivos teoricamente racionais que explicam eu ter essa demora, mas quando a gente começa a ficar sagaz no autoconhecimento, a gente percebe muito rápido quando tem uma coisa meio ego, que tá meio que sabotando a gente, é uma voz que não é a mais alinhada, que tá nos motivando, sabe? E eu comecei a perceber, falei, cara, eu tô tendo quase que uma emoção negativa quando eu vi a câmera. Quando eu vi a câmera e eu tava demorando pra abrir ela e aprender a usar, isso, a cada dia que eu demorava, me causava mais angústia, porque eu olhava pra ela e pensava, nossa, eu tô demorando. Nossa, eu tô demorando. E aí isso foi criando... É tipo a sensação do procrastinar. Se tem uma tarefa que tá na sua agenda há tanto tempo, você começa a criar um ranço, não só pela tarefa em si, mas pelo fato de que você ainda não fez ela, que aí parece que você procrastina mais ela. É meio que isso que eu senti, sabe? Eu falei, cara, quer saber? Eu entrei num modo agora em agosto, inclusive isso tem a ver com a energia de agosto. Eu entrei num modo de... assim, arrancar o band-aid logo, quando eu percebo que eu tenho umas travas, sabe? Eu falei, cara, isso é pro meu crescimento. O mais difícil eu literalmente já consegui, que é o negócio, que é tipo, ter co-criado esse negócio que caiu dos Estados Unidos até o Brasil no meu colo. Eu já consegui. Tira logo esse band-aid e vai gravar. E aí, foi até por isso que eu fui meio que gravar inconsequente hoje, né? Que eu falei, nossa, eu já tava esperando que eu ia gravar com a câmera, no fim... Nem deu certo ainda, porque descobri um monte de configuração que eu não sabia. Mas foi bom eu ter me colocado essa meta. Então eu vou gravar terça-feira. Chegou segunda, assim, eu tava fazendo a agenda da semana. Falei, pronto, então vai ser terça.
e vou usar a câmera e pronto, acabou. E foi bom, porque mesmo que eu, enfim, não consegui gravar hoje com ela, primeiro que me deu a ideia desse conteúdo, segundo que eu já tô indo atrás de um monte de conteúdo que vai me ensinar a mexer na câmera, sendo que antes eu não tava nem abrindo. Então, eu também quis compartilhar essa coisa com vocês, que é de um lugar vulnerável, né? É meio estranho você compartilhar isso do tipo, nossa, Paty, você já tinha conseguido o negócio e ainda tava se auto-sabotando, parece que não faz sentido, né? Mas é que a gente faz... o que eu senti foi, cara, a gente sempre faz isso em tantas áreas da vida que é importante eu dar esse exemplo pra quem tá assistindo o podcast, porque a pessoa pode acabar identificando na vida dela em algum lugar que ela esteja fazendo isso, sabe? Não vai ser exatamente a mesma situação que a minha com uma câmera pra gravar um podcast, mas a gente sempre tem a nossa versão dessa historinha, sabe? E isso me leva a uma segunda parte desse vídeo de hoje, que eu quero ensinar pra vocês um exercício que eu aprendi há pouco tempo, também estou fazendo ele, tá sendo muito legal, então eu quero compartilhar com vocês, que é um exercício, se você percebeu que você tá com medo de algo, tipo assim, você tá com uma crença negativa em relação a algo e você quer trocar isso por uma coisa mais por uma forma de pensar mais abundante, por uma forma de sentir mais abundante. Você sente que é um negócio que tava meio que te bloqueando e você quer romper esse teto de vidro e começar a criar a sua versão que já superou aquilo. Então, bora pra eu compartilhar esse exercício com vocês. Eu tenho uma amiga muito linda e maravilhosa chamada Ana, que um dia vocês ainda vão conhecer, um dia eu vou trazer ainda a Ana pra esse canal. E ela manja muito dessa coisa de criação da realidade também. A gente adora falar sobre esse assunto. Então, a gente troca muita figurinha, assim, muita ideia. Quando ela se depara com algum bloqueio, ela manda mensagem pra mim. Quando eu me deparo com algum bloqueio, eu mando mensagem pra ela. E muitas vezes é até interessante, né? Porque essa coisa de você cocriar a realidade que você quer, muitas vezes é uma coisa que você já aprendeu e você já sabe, mas é na hora que um desafio vem que você precisa reescutar aquilo. Por isso que é muito legal essa coisa da gente falar com alguém ou você ter acesso a conteúdos como esse, porque às vezes a pessoa tá falando no vídeo uma coisa que não é que você nunca tinha ouvido, mas naquele momento você precisava ter relembrado pra sair daquela trava que você tava naquele momento, sabe? Então é muito legal. Eu vivo trocando com ela em relação a isso. E foi um momento que eu tava falando com ela sobre essa questão financeira. Foi tudo muito junto. No momento que eu tava pensando que eu queria a câmera, que eu tava olhando pro meu financeiro, fazendo os planos de com o que eu ia gastar, como que eu investia assim que eu ganhasse esse dinheiro. Então, tava muito, muito, muito focada na cocriação financeira mesmo, da quantidade que eu queria. E aí, eu tava trocando mensagem com ela. Ela falou assim, Paty, eu vou te falar pra você fazer um exercício, porque eu fiz e foi transformador. Só que a chave desse exercício é você saber como formular a pergunta. Então, vamos conversando aqui, eu e você, que a gente vai criar a pergunta certeira pra você. Então, eu vou compartilhar qual a pergunta dessa, né, pra mim. E, inclusive, já me adianto pra dizer que eu me coloco à disposição pra te ajudar a montar a sua pergunta, se você tiver em dúvida, tá? Você pode mandar mensagem pra mim ou comentar aqui no vídeo mesmo, ou mandar mensagem pra mim no Instagram, do @CEOintuitiva. Eu te ajudo, você me conta, ó, Paty, a minha situação é essa, me ajuda a montar a pergunta, porque eu te ajudo. Realmente, o saber como formular a pergunta que é o X da questão. É o seguinte, você vai pegar algo que você está buscando, então eu vou usar o meu exemplo. Eu estava buscando conseguir cocriar a minha independência financeira a partir do meu trabalho, né? O que eu faço aqui na Memorar, no podcast, enfim, com o meu empreender, eu consegui conquistar a minha independência financeira. Era isso pra mim. Então, como que eu construí a pergunta? A pergunta, ela tem esse formato assim. Por que eu posso conquistar tal coisa? Esse é o formato. Então, no meu caso, ficou assim. Por que eu posso ser uma empreendedora de sucesso? E até pus, entre parênteses, depois de sucesso, profissional e financeiro, porque as duas coisas estão relacionadas pra mim, né? Então, esse é o formato da pergunta. Por que eu posso... Não é assim, já tenho, já conquistei, aquelas coisas quando a gente tá cocriando. Não, é um momento que a gente tá fazendo uma pergunta de um cenário, a gente tá se afastando um pouquinho desse cenário, por isso que ele tem esse formato. Por que eu posso? É como se fosse assim, por que eu tenho a capacidade? Por que é possível existir uma realidade no qual eu tenho isso? Então, por isso que a pergunta é formulada desse jeito. Por que eu posso ter tal coisa, conquistar tal coisa, ser tal coisa? Então, no meu caso, por que eu posso ser uma empreendedora de sucesso? Eu percebi que, no meu caso,
eu tinha uma limitação em entender. Eu não tenho uma limitação em imaginar que se eu fizer um concurso público, eu posso conquistar o valor financeiro que eu quero. Se eu entrar de CLT numa empresa, eu posso conquistar o valor financeiro que eu quero. Eu percebi que no meu caso, e é bem olhar pra dentro pra perceber isso, por isso que me coloquei à disposição de vocês pra pensar na pergunta de vocês também, porque exige uma energia e um foco assim. Eu percebi que no meu caso, a dificuldade era me imaginar tendo o valor financeiro, recebendo o valor financeiro que eu quero no empreendedorismo. Porque eu tinha um certo bloqueio em me enxergar como uma pessoa que tem a capacidade de ter sucesso no empreendedorismo, entende? Então, por isso que eu consegui construir a pergunta dessa forma. E eu percebi também, através de muitas vozinhas que vinham na minha cabeça, que era como se fosse assim, vozes que me diziam que eu não tinha as características suficientes necessárias para ganhar dinheiro com o meu negócio. Então, uma delas, só para você ter um exemplo, assim, para vocês ficarem atentas das vozinhas que acontecem na cabeça de vocês. Uma vozinha falava assim, não, mas você não tem a determinação que precisa para ser empreendedora. Não, mas você não tem o foco que precisa para ser empreendedora. Você não tem uma rotina ou uma quantidade de horas de dedicação de trabalho suficiente pra você ser empreendedora. Sabe, eu tava com umas vozes assim, e que quando eu falo em voz alta, é tão nada a ver, porque é óbvio que eu sei que não é verdade. Tipo, literalmente, as pessoas mais próximas da minha vida, seja familiares ou amigos, elas vão te falar que elas me conhecem por algumas características, dentre elas determinação, foco, organização, todas essas coisas que eu tô falando, que as vozes diziam que eu não tinha. Então, é muito louco, porque quando você fala em voz alta, é muito tipo, gente, que absurdo, por que eu tô com essa visão em relação a mim? Mas é importante a gente perceber essas vozes, porque a gente tá co-criando 100% do nosso tempo. A gente não tá co-criando só quando você entra no estado meditativo, você tá naquele estado positivo e você consegue, né, colocar uma realidade do que você gostaria. Não, o tempo inteiro a gente tá co-criando. E por isso que a gente precisa perceber essas vozinhas, porque no tempo que você não tá lá meditando, que ali você tem certeza que sua mentalidade tá positiva, mas nos momentos fora disso, se você não percebe essas vozinhas, são essas vozinhas que estão co-criando a realidade que você tá. Por isso que você não tá vendo no seu dia a dia o que era pra você tá co-criando. Porque 80%, 90% do seu tempo, a vozinha tá negativa na sua cabeça, não é a positiva de quando você tava lá meditando. Então é muito importante a gente estar atenta no que essas vozinhas no dia a dia... A gente vai sempre ter mini gatilhos ou grandes gatilhos ao longo dos dias. Então, no caso do financeiro, sempre vai ter uma situação, talvez um gatilho maior seja o dia do pagamento, o dia ali que você vai pagar seus colaboradores, as suas contas, seus fornecedores, não sei o quê. Talvez seja aquele um gatilho maior, mas ao longo do dia e das semanas e ao longo do mês vão ter vários mini gatilhos relacionados a dinheiro que vai disparar uma vozinha na sua cabeça que te fala uma coisa. Então, eu só consegui formular a minha pergunta, ou seja, eu só consegui entender onde estava o meu bloqueio quando eu ouvi essas vozinhas na minha cabeça. Eu falei, então, a vozinha tá me dizendo que eu não tenho a capacidade de ganhar muito dinheiro empreendendo. Esse é o X da questão pra mim. E eu percebi que, pra mim, também, o X da questão não era ganhar dinheiro com a Memorar, ganhar dinheiro com o podcast, independente do que fosse que eu estou trabalhando. Era o fato de ser um empreendimento. Era o fato de eu estar fazendo isso de forma totalmente autônoma. Então, você entende que a gente tem que entender essas nuances pra conseguir zerar e fazer uma pergunta assim, ó, redondinha. Inclusive, vou até compartilhar uma outra pergunta, porque eu tava fazendo com uma outra amiga minha, que daí eu já passei esse exercício pra frente, né? A dica do exercício. Tava falando com o WhatsApp, pelo WhatsApp. E eu falei assim, ela formulou uma pergunta assim, inicialmente. Por que eu posso ganhar dinheiro no digital? Era alguma coisa assim. Não vou lembrar a pergunta exata. Aí, eu conheço um pouco ela, né? Por ser uma pessoa próxima, eu falei assim, você acha que a sua dor tá em se imaginar você ganhando dinheiro no digital ou se imaginar você ganhando dinheiro de forma autônoma no geral, independente se é no digital ou não? E ela falou assim, cara, no geral. Eu falei, então. Entendeu? A gente já conseguiu dar essa polida nas arestas ali pra formar exatamente a pergunta que a gente precisava. Então, a dela foi muito assim... No fim, acabou sendo parecida comigo, né? Que a dúvida dela estava na capacidade dela de gerar esse dinheiro.
Em primeiro lugar, de qualquer forma que fosse, de uma forma com mais liberdade, porque para ela era muito importante a questão da liberdade geográfica, a liberdade de horários e tudo mais. Então, a dor dela era se imaginar estar na capacidade de fazer isso, independente de qual que era o formato, se era no digital ou se não era, entendeu? Se era um serviço presencial ou não. Então, de novo, me coloco à disposição, tipo, Paty, me ajuda a montar minha pergunta? Super ajudo, tá? Quando você conseguiu formular essa pergunta bonitinho, aqui que tá a dificuldade do exercício. Você tem que escrever 50 motivos pelo qual você pode fazer isso que você escreveu na sua pergunta. Então, no meu caso, por que eu posso ser uma empreendedora de sucesso? 50 motivos pelo qual eu posso ser uma empreendedora de sucesso. Aqui, meus amores, eu já vou dar um spoiler pra vocês do que vai acontecer. É muito difícil chegar em 50 motivos. E minha amiga, ela já tinha me dado esse spoiler quando ela me passou esse exercício. Ela falou assim, Paty, até a pergunta lá pro 20, você vai conseguir fazer fácil. Depois uma magia vai acontecer. E aí você vem falar comigo quando isso acontecer. E aí, gente, foi exatamente isso. Eu comecei a escrever num dia que, como já tava tarde da noite, eu não consegui me delongar muito mais, que eu tava, assim, pescando já, sabe? Então eu escrevi, acho que até por volta do 14 ali, não lembro. Beleza, foi assim, né? Já foi empoderador, já é legal. Porra, tem 14 motivos pelo qual eu posso ser uma empreendedora de sucesso. Já foi legal. Beleza, mas aí fui dormir. Num outro dia eu retomei. Retomei no dia do ano novo astrológico, que teve agora há pouco tempo. Retomei. Fui escrever mais um pouco. Gente, parei no 20. Não conseguia sair do 20. Aí eu mandei o áudio pra essa minha amiga e falei assim, amiga, tô fazendo exercício e aconteceu o que você falou, eu travei aqui no 20. É só pra eu continuar ou você tem alguma dica aí pra me dar? Ela falou, Paty, só continua. E eu também tinha uma dúvida assim pra ela. Eu falei, você acha que é importante ser no mesmo dia? Então eu pegar pra fazer esse exercício e pegar pra conseguir terminar tudo no mesmo dia ou tudo bem eu ir fazendo picado? Ela falou, cara, tanto faz. Você ir voltando tal, o que você conseguir fazer num dia é muito da hora, assim, né? Teve uma outra pessoa com qual ela falou e a pessoa conseguiu fazer num dia só. Mas se você não conseguir fazer num dia só, não tem problema. O legal é, até de você fazer isso por mais de um tempo, tipo, ai, não tô conseguindo agora, vou ficar pensando nisso, é que você obriga a sua mente a focar em descobrir as respostas. Então você tá o tempo inteiro tentando achar motivo pelo qual você pode conquistar o que você quer. Você pode ter sucesso no que você quer. Você pode conquistar o valor financeiro que você quer, entende? Então, só de fazer esse exercício, você já tá treinando o seu subconsciente, tanto sua mente consciente quanto a inconsciente, a encontrar um monte de motivos pelo qual você pode. Lembra que eu falei que a gente tá manifestando o tempo inteiro? Mesmo no dia a dia, o tempo inteiro? Então, se a sua cabecinha tá o tempo inteiro nesse novo exercício, pensando nos motivos pelo qual você pode, você tá quebrando a vozinha que antes dizia que você não podia. Então, só o ato de você fazer esse exercício, você já tá tirando crenças antigas e substituindo por novas. Depois que você consegue concluir esse exercício, não adianta de muita coisa se você simplesmente abandona o exercício, porque ele pode trazer uma transformação durante a resposta dessas 50... durante a escrita dessas 50 respostas, mas, como tudo na vida, a gente depois pode esquecer disso. A gente esquece que a gente tem 50 motivos pelo qual a gente pode conquistar isso que a gente quer, porque a gente já tem a capacidade. Então, aí entra a parte mais fácil e gostosa, que a gente está constantemente relendo esses motivos. E sabe uma coisa que eu tô com vontade de fazer? Isso não foi minha amiga que falou, eu que tô aqui na minha cabeça. Quando eu concluir os 50 motivos, eu quero escrever em papeizinhos separados, então vai ter 50 papéis com 50 motivos pelo qual eu posso ser uma empreendedora de sucesso. Eu vou colocar num potinho bem bonitinho, assim. E todos os dias que eu senti que tá uma certa dúvida em mim, sabe? Que algum momento que eu percebi que veio uma mentalidade negativa, que veio uma crença ali de escassez, que veio um pensamento de dúvida, ai, será que eu consigo mesmo? Todo dia que acontecer isso, eu vou tirar um papelzinho e eu vou lembrar de um motivo pelo qual eu posso ser uma empreendedora de sucesso. E se eu precisar, eu tiro até mais de um papelzinho. Vou tirando até eu falar assim, isso aqui me abasteceu. Voltou a me dar o up que eu precisava,
Bora, bora, bora. Aí eu vou criar uma nova mentalidade a partir disso. Então eu queria deixar esse exercício pra vocês, porque eu não só... Eu acho que as duas coisas que eu fiz nesse vídeo são muito poderosas. A gente trazer um exemplo de uma história de sucesso, então uma história que a gente co-criou um negócio que a gente queria, né? Porque sempre que a gente escuta alguém falando, seja escutar você mesma, quando você conta pra uma amiga, quando você escreve no journal, no meu caso que eu gravo vídeo, é poderoso você escutar você mesma, assim como é poderoso você escutar uma outra pessoa, porque histórias de sucesso nos lembram de dar permissão pra nossa mente. É como se fosse assim... É um lembrete. Se essa pessoa conseguiu, eu consigo também. Isso dá uma... Energeticamente, a gente se conecta com a solução, não com o problema, entende? Então, não só é poderoso por si só eu estar compartilhando essa história, mas, além disso, eu queria dar um exercício prático pra vocês fazerem, sabe? Tipo, Paty, me ajuda, quero trazer isso pra minha vida. Como que eu posso trazer? E foi muito paralelo as coisas, sabe? Foi muito junto, assim, que eu tava respondendo isso, que eu tava co-criando a câmera. Eu falei, cara, então... Vou juntar tudo isso e trazendo um vídeo pra vocês. Eu torço muito, gente. A minha intenção, cada vez que eu faço vídeo assim, eu torço muito. Primeiro pra esse vídeo chegar nas pessoas certas que precisavam ouvir essa informação, que vai dar um estalo ali, vai dar um insight que ela tava precisando ouvir. Assim como eu intenciono muito que vocês coloquem em prática, né? Que não só chegue o conteúdo pra vocês e dá aquela onda de... Uau! Transformou alguma coisa aqui. Mas que isso na prática reverbere em algo pra vocês, sabe? Então, se qualquer coisa que eu já falei aqui no canal trouxe essa coisa na prática, nossa, Paty, co-criei tal coisa depois que eu vi seus negócios, conquistei tal coisa, atraí tal coisa. Por favor, me fale nos comentários, isso pra mim é combustível pra eu continuar fazendo outros conteúdos, sabe? Eu gosto de saber que isso deu insight pra vocês. E isso também... vale pra dúvidas. Por quê? Você só vai chegar na cocriação e na execução de uma dúvida, de um exercício que eu trouxe aqui, se você tirou dúvida, né? Porque às vezes a gente para na dúvida. Ah, eu ia fazer, mas fiquei em dúvida de como, sei lá, nesse caso aqui, fazer a pergunta, aí eu não fiz, aí eu parei ali. Não, gente, não. Aqui é uma... É igual a escola. Se você tá aprendendo uma coisa, você não pode ter vergonha de ter dúvida. Tipo, a gente tem que ter dúvida mesmo e tem que tirar essa dúvida mesmo pra conseguir fazer. Então, eu super me coloco à disposição se tiver dúvida de qualquer coisa, seja relacionado ao vídeo ou até outras coisas, pode me trazer nos comentários que eu amo a gente fazer essa troca. A ideia é a gente ser essa comunidade mesmo, essa amiga que uma pode ir conversando com a outra e a gente vai ajudando uma outra a construir isso. Porque, gente, esse podcast nada mais é do que uma jornada. Eu não tô falando de um lugar aqui de, olha, já tenho tudo resolvido, tô falando pra vocês. Não, é tipo, gente, eu tô nessa jornada, tem um monte de coisa que eu quero construir, vocês sabem que... uma grande parte pra mim agora é essa questão financeira junto com o profissional. Então, tudo que eu aprender em relação a isso eu vou trazer. E vamos fazer isso juntas, sabe? Então, espaço dos comentários tá super aberto pra vocês. Lembrando que ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui no canal, no YouTube e no Spotify pra acompanhar os próximos vídeos. Ativa a notificação se quiser que a própria plataforma te avise dos próximos conteúdos. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!